Segunda epístola, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu quero iniciar com vocês a partir do versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Enquanto vocês estão localizando o texto, eu quero lembrá-los que nós estamos com a data do batismo, né, uma data agendada. Será no dia 16 agora de dezembro, né, nós teremos o batismo. Não será aqui na igreja, nós iremos para um local específico. Vocês vão receber o endereço, vão receber uma arte que foi produzida para divulgar o momento do batismo, né? Alguns dos que descerão as águas do batismo não estão aqui essa noite, né? Mas, enfim, todos estão sabendo dessa data. Agende isso aí, dia 16. No dia 17 nós teremos o culto de gratidão. Vai ser uma noite também muito significativa, muito abençoada, uma noite profética, uma noite assim poderosa aqui nesse lugar. Agende nesse, né? Eu sei que muitos aproveitam o final de ano, querem dar uma esticadinha, vou visitar um tio, uma tia. Queridos, visite de segunda a sexta, final de semana, quero tê-los aqui para a celebração, amém? 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, o texto diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, diga comigo, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aleluia. Queridos, dias atrás, 15 dias atrás, né, ou 2 semanas atrás, nós ministramos sobre esse texto, né, apenas os 3 versículos, do 18 ao 20, sobre o ministério da reconciliação. Nós falamos que Deus tem um plano poderosíssimo para o homem, para você, para mim, para a humanidade. É o plano de reconciliação. Diga comigo, plano de reconciliação. Eu tenho convicção, essa é a segunda mensagem. Eu acredito que depois dessa segunda mensagem você vai decorar uma coisa, pelo menos o nome do plano de reconciliação. Opa, obrigado. Plano de reconciliação. Queridos, eu acho tremendo. Lógico, a palavra do Senhor é poderosa, mas quando eu encontro algumas palavras-chave da revelação do amor de Deus, eu fico assim, né? Eu paro, é como se eu pudesse parar, né? Puxar o freio de mão e falar: deixa eu olhar esse negócio, né? Com mais atenção. Por quê? Porque tem graça de Deus, tem propósito do Senhor, né? Tem uma liberação muito forte daquilo que Deus quer fazer e está fazendo na humanidade nesses dias. Deus, diz a palavra do Senhor, Deus estava, diga comigo, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo. Meu Deus, assim, né, abrindo o coração. Alguém aqui eu nunca ouvi isso, pastor, eu não sabia disso. Alguém? Nunca. Todos? A Lana também?
Isso, levanta a mãozinha dela e diz, maravilha, maravilha, hoje à noite ela vai conhecer o plano, esse projeto tão lindo, né? Deus estava em Cristo Jesus, queridos, né? É interessante, quando Deus, Ele expressa, quando Ele expõe o seu plano de salvação, Ele dá um endereço, Ele diz que o plano de reconciliação estava em Cristo Jesus. Deus não nos deu Cristo Jesus como uma opção, Ele nos deu Jesus como a solução. Amém, amados? Isso é importante porque Jesus não é uma opção, não é uma alternativa de Deus para que o homem se reconcilie com o eterno. Se Deus tivesse vários projetos, vários planos, o plano A, o plano B, o plano C, a fim de alguma forma poupar Jesus, Ele teria segurado Jesus. Por quê? Porque Ele era o Filho, diga comigo, Filho unigênito, não tinha um segundo filho, não tinha, assim não tinha um plano B, um plano alternativo do tipo, se esse homem se esforçar, se esse homem for assim além da média e conseguir fazer boas obras e conseguir assim segurar os seus impulsos carnais, a sua natureza que muitas vezes tende ao pecado, se ele conseguir se desprender disso aí e fazer coisas boas, ele será salvo. Jesus seria tido como uma opção e não como a solução de Deus. Compreende? Não havia um plano B dentro do projeto e plano eterno do Senhor para reconciliar o homem. Por isso Jesus não foi poupado, Ele não é uma opção, Ele é a solução. Amém, queridos? Diga isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim, Jesus não é a opção, Ele é a solução de Deus para a vida do homem. Aleluia, amém, amém. Pedro disse, queridos, lá no livro de Atos, que Jesus é a pedra rejeitada pelos judeus. Jesus, ele foi a pedra rejeitada pelos judeus, mas Deus constituiu essa pedra, Jesus, como a pedra angular de toda uma estrutura que seria levantada. Ele é a pedra principal, Ele é a pedra fundamental. A pedra rejeitada pelos judeus foi constituída como a pedra angular, a pedra sobre a qual é levantada, sustenta toda uma edificação, todo um edifício, toda uma estrutura. Compreendem isso? Aquilo que os homens não conseguiram e não enxergaram em Jesus, Deus estava enxergando, Deus estava colocando, ou seja, os holofotes de Deus estavam sobre aquela pedra, sobre Jesus Cristo. Os homens não conseguiram enxergar isso. Os homens tinham os holofotes, a atenção voltada para a religião, voltada para o apego, à lei, a possibilidade, o esforço que eles tinham em cumprir a lei, e isso era impossível ao homem. Por quê? Porque a finalidade da lei não era tornar o homem perfeito, mas demonstrar que através da lei ninguém se justificaria diante de Deus. A lei condenava o homem. Interessante que a lei dizia que olho por olho e dente por dente. Aquele que pecar, morrerá. Havia algumas soluções de Deus para extirpar o pecado do homem, segundo o plano da antiga aliança, havia? Sim ou não? Sim, o homem pecava, o que ele teria que fazer? Levar uma substituição ou um sacrifício substituto diante de Deus, para que ele fosse aceito diante do Pai, diante do eterno Deus. Só que é interessante que quando Jesus vem, ele ao invés de assim, dar uma melhorada na lei, vamos baixar o rigor da lei,
ele levantou a régua, ele levantou o nível. Ele diz: olha, se porventura o homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele, estou ouvindo um balbúcio aqui, ele o quê? Já pecou, né? Porque na lei o homem precisava adulterar para pecar, segundo a lei de Moisés. Agora Jesus vem e diz o seguinte: se olhar com intenção impura, já pecou. O que ele fez? O que Jesus fez, queridos? Ele baixou o nível ou ele elevou o nível? Elevou o nível, sim ou não? Se ao homem era impossível cumprir a lei, o rigor da lei de Moisés, chega Jesus e fala assim: gente, o nível está muito baixo, vamos elevar esse negócio aqui? E ele eleva aquilo ali. Ou seja, se não havia possibilidade na antiga aliança, na nova aliança então, né, sobrou para ninguém. Quem é que conseguiria cumprir a lei? Quem é que se tornaria um homem justo e santo diante do Senhor? Ninguém. Por isso ele vem para cumprir o rigor da lei. Jesus, né, porque o fim da lei é Cristo, para quê? Para a justiça de todo aquele que crê no quê? Na salvação, na reconciliação de Deus através de Jesus. Uau, meu Deus! Ou seja, pastor, quer dizer que eu estou liberado para pecar? Jesus já morreu por mim? De jeito nenhum. Como, pois, viveremos em pecado? Se do pecado nós fomos arrancados, se do pecado nós fomos tirados, compreendem isso? Deus estava em Cristo Jesus, dizendo: olha, aquilo que ao homem era impossível, eu estou fazendo. A oferta que o homem não pode trazer, a propiciação que o homem não pode trazer à minha presença, eu estou trazendo. Sabe para quê? Para tornar justo aquele que merecia a morte. Quantos estão entendendo? Compreendem isso? Deus nos tornou justo por conta da justiça e do sacrifício do Filho de Deus, Jesus. Ele não era apenas uma opção, ele era a solução de Deus para a sua e para a minha vida. Graças a Deus por isso, amém? Deixa eu avançar nisso aqui, né? Ao estabelecermos o verbo, a palavra, Jesus na nossa história, queridos, legitimaremos o resto da construção, né? Ou seja, tem gente que tem planos poderosos, abençoadores, tem gente que faz muitos planos, mas ele não estabelece Jesus como a sua pedra fundamental. Desenvolve tantos projetos, mas esquece de lançar o melhor fundamento para a sua história. Por isso que a melhor coisa que o homem faz é trazer como a pedra angular, como a pedra fundamental, o projeto principal da sua vida, um relacionamento com Cristo Jesus. A partir do momento que você desenvolve um relacionamento com Cristo Jesus, que traz Jesus para a sua história, queridos, você estará legitimando o resto da sua edificação. Ou seja, quando você traz o Senhor para a sua vida, para as suas estratégias, quando você traz o Senhor para a tua família, para a tua vida financeira, você está legitimando toda a massa. É exatamente, esse é o princípio do dízimo, inclusive, né? Por que nós dizimamos, né? Dizimamos porque somos religiosos? Não, porque é um princípio de Deus, né? Onde você semeia, você faz o que? Você abençoa com o teu dízimo, para levedar toda a massa, para que toda a tua finança não seja devorada pelo devorador, né? Ou consumida pelo devorador. Compreende isso? Ou seja, quando eu estou consagrando a minha vida, esse é um princípio, né? Quando eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, eu trago o Senhor para a minha vida, para a minha história, eu estou legitimando o restante dos meus dias diante do Senhor. O que eu vou fazer, ou o que o Senhor fará comigo, o que nós faremos juntos? Tem tantos projetos que Deus tem nos confiado,
mas o principal é trazê-lo, diga comigo, trazê-lo para perto, para junto, para o centro. Amém, amados? Amém, aleluia. Eu vi um amém fervoroso aí no fundo, né? Meu Deus, descida por Jesus, queridos, pois nele há reconciliação e transformação. Não apenas reconciliação, mas também transformação. É impossível sermos reconciliados sem sermos transformados. Amém? É impossível, dentro desse plano de Deus para as nossas vidas, é impossível que o Senhor nos reconcilie com Ele mesmo, sem que esse processo de reconciliação também não inicie um processo de transformação de glória em glória, de glória em glória. O processo da santificação tem início nesse caminhar da transformação, da operosidade e da transformação nas nossas vidas. Ou seja, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita, começa a habitar na minha vida, na minha mente, eu recebo a mente de Cristo, e os valores do reino começam a tomar parte e a crescer dentro de nós. Esse é o processo da transformação, e quando essa transformação começa a acontecer, uma das coisas que nós percebemos, e isso é visível, toda a cultura de um homem, de uma família é transformada. Eu não sei se vocês já acompanharam pessoas, famílias que se renderam a Jesus, mas é tremendo, é poderoso como que a cultura da família é transformada. Eu já conheci famílias que foram, e não sei se ainda são, conhecidas por uma cultura de maldição. Eu lembro de uma família que era muito conhecida pela valentia. Aquele sobrenome da família era um sobrenome muito vinculado à valentia. Por quê? Porque tinha muitos valentes, os homens daquela família eram reconhecidos na região como matadores. Eles matavam assim facilmente. A pior coisa era tropeçar com um cara desse na esquina. Meu Deus do céu, assim, com muita generosidade, você tinha mais uns 7 dias, mais uns 5 dias de vida, se o cara fosse muito generoso. Por quê? Porque era uma família de valentes, né? Entendem, né? Isso é uma cultura de maldição que essa família carregava. E eu lembro bem, logicamente eu não vou falar para vocês o sobrenome, né? Porque senão você vai falar, pastor, meu vizinho tem esse sobrenome. Então é um perigo esse homem, sei lá, não vou nem falar, de repente você fala, pastor, é o meu sobrenome. Se for o teu sobrenome, meu Deus do céu, eu quero te dar um abraço depois no final da reunião, quero ser muito seu amigo. Brincadeira, compreendem isso? Tem famílias, eu creio que vocês já conheceram, tem famílias que são conhecidas porque são mentirosos. Meu Deus do céu, são mentirosos, assim, eles gostam, eles se gabam de mentir. Eles falam uma mentira atrás da outra, você fica ouvindo, você falando, Senhor da glória, é a família toda, do menor ao maior, todos mentem na família, e dão gargalhadas, né? Como se aquilo fosse uma cultura de valor, mas aquilo é uma cultura de desvalor, né? Aquilo é uma cultura de maldição, não é uma cultura de bênção. Mas quando essa pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a cultura dessa família é transformada. Ele deixa de mentir, sim ou não? Ele deixa de roubar. Essa é a lição de Paulo ali em Efésios, né? Aquele que furta, não furte mais, porque você recebeu Jesus. O fundamento da tua história agora é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Você matava, não mate mais. Não? Compreendem isso? O Evangelho que nos reconcilia, a palavra que nos reconcilia, também é uma palavra que transforma. Por isso, queridos, é impossível que o homem seja reconciliado e não seja também
transformado. Pastor, o cara fica perfeito? De jeito nenhum, de jeito nenhum, mas ele nunca fica prostrado ao cair. Pastor, errei, e aí, vou desistir? Vou largar a mão? Sou um fracasso? Né? Sou um erro da história? Não. Jesus nos ensina na sua palavra, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, não desista, não, assim, não jogue a toalha, não pare a corrida. Ele disse, eu estou escrevendo, eu estou dando orientação, para que vocês não pequem. Se porventura vocês pecarem, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o Senhor, a pedra angular, esse mesmo que nos foi dado como uma solução para tudo, esse que veio cumprir toda a exigência da lei, o rigor da lei de Moisés. João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Oh, uau, meu Deus, eu preciso estar junto dEle. Agora, se eu não tenho Ele como a pedra fundamental, como o fundamento da minha história, meu Deus, o primeiro deslize, o primeiro erro, o primeiro pecado, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer a quem, queridos? Compreendem isso? Duro é quando nós temos Jesus Cristo como uma opção da vida e não como a solução, porque quando nós o temos apenas como uma opção, então nós olhamos, esse Jesus não deu certo para a minha vida, vamos tentar uma outra porta, uma outra alternativa, vamos em busca de uma filosofia de vida, né? Vamos trabalhar uma filosofia de vida aí para dar uma melhorada aqui na aparência. Tá certo que aqui dentro vai ficar do mesmo jeito, mas o importante é que a aparência dê uma melhorada. Compreendem isso? Ele não foi dado como uma opção, mas como uma solução. Eu quero terminar essa palavra com vocês nessa noite, ou caminhando pelo menos para terminar, né? Quando o Evangelho entra nessas famílias, a cultura de maldição é transformada em bênção. Eu estou falando sobre isso enquanto eu trabalhava essa palavra. Eu lembro de uma pessoa, de uma família, de uma senhora especificamente, de uma mulher. Eu conhecia a história daquela mulher, a história de família. E um dia eu estava ministrando a palavra do Senhor para um grupo. E aquela mulher, ao final da reunião, eu fiz um apelo, e ao final daquela reunião, aquela senhora levantou as mãos dizendo, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. Eu fiquei curioso. Porque eu conheci a história daquela família, eu conheci a história daquela mulher. E um dia, naquela semana, eu fui visitá-la. Eu fui fazer uma visita para conhecer um pouquinho o que a motivou, o que a levou a receber Jesus como Senhor e Salvador. E ela pôde me contar uma história que eu jamais vou esquecer. Ela pôde me contar sobre a cultura de maldição que ela carregava. No meio da busca, do desespero por se aproximar, por conhecer ao Senhor, por conhecer a Deus, ela disse, eu quase queimei minha casa uma vez. Eu acendi muitas velas na sala, sobre a mesa, e a mesa começou a pegar fogo, e ela ficou apavorada com aquilo, mas elas estavam envoltas, a família estava envolvida numa cultura de maldição. Ela queria romper aquilo sobre a vida dela. Quando ela
ouviu a respeito de Jesus, que Jesus recebe o pecador. Eu dizia sobre isso, que o Senhor recebe o pecador. Ele não vem em busca dos sãos, daqueles que se entendem, se veem como curados, mas Ele vem em busca daquele que olha para dentro de si e fala: eu tenho necessidade, eu tenho um defeito, eu tenho um pecado, eu preciso de Jesus. Jesus veio para esses. Ele não deixa essa pessoa dessa forma. Ele o toma, Ele o recebe, Ele jamais rejeitará o quebrantado, o contrito de coração. Ele recebe, Ele entra na história e Ele transforma. Quando aquela mulher entendeu que Ele recebe o Deus eterno dentro do plano de Deus, há essa dimensão do amor do Pai, o amor paternal, que não rejeita o pecador, antes atrai o pecador, abraça o pecador, envolve o pecador, dá um banho nesse cara, justifica esse homem, essa mulher, essa família e transforma, tornando esse cara aos olhos de Deus justificado, perfeito aos olhos de Deus. Perfeito porque não tem erro, não, porque o Senhor nos vê através do foco, do plano eterno, feito, elaborado, cumprido em Cristo Jesus. E Ele te vê a você e a mim, e Ele não vê as nossas falhas, querido. Ele vê o sangue do Cordeiro que foi derramado pela sua e pela minha vida. E aí por isso, e tão somente por isso, nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Aleluia! Se tira o sangue, se tira a cruz, não sobra nada para a gente. Mas porque tem uma cruz, porque tem um sangue, porque tem um Filho, o plano único de Deus, Ele fala: uau, são meus amigos. Por isso nós somos chamados de amigos de Deus. Amigos de Deus. É bom demais, sim ou não? Meu Deus, é bom demais. Da cultura da maldição para a cultura da bênção. Porque fomos reconciliados nele. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputou sobre Jesus, não sobre os homens. Aquilo que era devido a você e a mim foi imputado, lançado em Cristo Jesus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. O Senhor diz: vocês foram reconciliados e agora eu os trouxe e eu os comissiono como embaixadores de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja, é um grupo, é uma comunidade de embaixadores, queridos. Somos reconciliados e em nome do Senhor, nós é como se exortasses ao mundo em nome do Senhor. Fomos comissionados para isso, dizendo: ei, é o tempo da reconciliação com Deus. Ei, acabou o tempo de ficar arredio, distante, à margem do projeto, à margem do rio. Esse é o momento de você mergulhar, esse é o momento de você conhecer e viver as dimensões do reino de Deus, dos valores de Deus, da cultura do reino de Deus. Por isso, uma comunidade de embaixadores que entendem o projeto, o plano de Deus, transforma uma cidade. Abrindo o coração com vocês, deixa eu dizer, às vezes eu não consigo, é difícil compreender por que muitas vezes as pessoas se apegam ao evangelho de troca, de barganha, um evangelho de toma lá da cá. Senhor, eu vou te dar, mas o que o Senhor vai me dar em troca disso? Não. Temos tudo nele. Temos tudo nele. Você e eu, fala assim, você e eu
Somos embaixadores de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tem alguma coisa aqui, hein? Tem alguma coisa aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. De novo. Fala, você é um embaixador do reino de Deus. De novo, fala com força, com fé. Você é o embaixador do reino de Deus. Aleluia. Olha o que Paulo fala, queridos. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, ao sairmos daqui, você saiu com um plano, o plano eterno do Senhor para a igreja, reconciliado, transformado e exortando uma geração. Exortando como? Você é um pecador, você não presta, não. Fomos aceitos por Deus, através do sacrifício de Jesus. Ele nos amou, Ele nos ama, apesar de mim, apesar de você, do que fizemos, Ele nos ama. Mas você não sabe, eu já ouvi tantas vezes isso, você não sabe o que eu já fiz na vida. Ei, eu posso não saber, mas Deus não foi enganado pelos teus pecados, nem mesmo os pecados ocultos e escondidos. Ele conhece todos, e por conta daqueles pecados que às vezes a gente não quer, o pastor não faz nem menção, não gosta nem de pensar, por conta desses também, inclusive, Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, para que nada nos acuse, nenhuma condenação há, nenhuma condenação paira para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Muitas vezes o diabo tenta fazer isso. Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Somos justificados em Deus. Quem nos acusará, se é Deus quem nos justifica? O diabo muitas vezes vem com impropriedades, ele é muito infeliz nisso, né? Quando você não tem o plano de Deus, né? Às vezes você fica ali debaixo do peso da condenação do diabo que fica na tua mente, não ter ouvido algo que você fez. Quando você conhece o que Deus fez na sua vida, quando você conhece o plano, meu Deus do céu, faz de conta que a boca do diabo está ali, você bica nele. Por quê? Porque nenhuma condenação, diga comigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluia. Somos embaixadores da transformação, carregamos o poder da transformação por onde andamos. Ao colocarmos os nossos pés em um ambiente, os valores do reino nos acompanharão. Olha que coisa poderosa, tremenda. Você chega num ambiente, o que é que você traz junto? Você entra num ambiente, o que é que você traz junto? O que é que te acompanha quando você chega? Os valores do reino, amém? Só o pessoal da minha esquerda eu estou respondendo hoje, vou dar uma oportunidade para o centrão aqui, pessoal da minha direita, tá bom? Quando eu entro num ambiente, quando você chega num ambiente, o que é que você traz junto? Olha, foram melhores do que vocês. Isso aí, gostei. Os valores do reino, meu Deus. Alegria, diga comigo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, valores do reino. A presença do Espírito chega com você. Por isso que quando uma pessoa chega, se ela traz imundície, se ela abre a boca apenas para aquelas piadas sujas, o cara pode se dizer cristão, pode ter título que for,
o pastor PhD dos querubins dourados dos últimos dias. Mas se ele abre a boca e não traz os valores do reino, não te associe com uma pessoa dessa. Não precisa ter título para trazer os valores do reino, mas precisa estar ligado em Cristo Jesus. Ligado nele, eu vou trazer os valores do reino. Amém, queridos? Você pode se colocar em pé, por favor? Aleluia. Paulo, em Efésios, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Uma palavra que deprecie, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que coisa poderosa. Paulo está dizendo, ele está falando, ele está dando instruções para uma igreja que havia recebido Jesus, uma igreja que havia sido reconciliado com Deus por meio de Jesus. Ele está dizendo: olha, gente, não minta. Deixa as mentiras. Se você furtava, não furte mais. Trabalhe com as próprias mãos. Isso é honroso para o homem. O suor do trabalho é honroso ao homem. E Paulo continua dizendo sobre isso. Ele fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não, o que furtava, não furte mais. Trabalhe com as próprias mãos. E ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que deprecie. Não precisamos depreciar ninguém. Depreciar é tirar valor, é falar mal. Não precisamos ficar falando mal, depreciando, não. Nós precisamos ter uma palavra que traga o quê? Libere graça. Quem é que consegue liberar graça? Aqueles que foram reconciliados, estão nesse processo tão lindo de transformação. Uau! E quando chegam, diga comigo, quando chegam, traz os valores do reino. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Os teus olhos, mas não o teu coração. Fica com os olhos fechados, mas o coração aberto. Deixa o Espírito do Senhor continuar trabalhando aí. Eu sei que o Espírito do Senhor está nesse lugar, trabalhando essa palavra na sua vida, no seu coração. Eu não sei qual é o processo, o momento, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, dentro desse plano tão lindo, plano da redenção do Cordeiro de Deus. Talvez você já tenha sido reconciliado, já se reconciliou com o Senhor, mas você não, olhando para a sua história, para a sua vida, você fala assim: pastor, eu já aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eu não vejo esse mover da transformação acontecendo na minha vida. Com muito pouco mesmo, eu assim quero jogar a toalha, e desistir de tantos processos, de tantas coisas boas. Às vezes eu olho para a minha história e me vejo assim, uma pessoa enfraquecida pela dinâmica da vida, os embates da vida, e eu me sinto tão sozinho. Será, pastor, que Deus me abandonou? Não, querido, meu irmão, minha irmã, Ele não te abandonou, e Ele jamais te abandonará. Ele está nesse processo, na dinâmica da sua história, para te fortalecer, para te abençoar, para que você seja conduzido a viver o melhor de Deus na sua geração, dentro do melhor que é a vontade perfeita do Senhor. Talvez seja a sua noite, para você entrar na presença do Senhor, assim naquele momento de quietude, só você e o Senhor, onde você vai abrir o teu coração e falar: Senhor, eu preciso ser restaurado no meu entendimento, na minha compreensão, na minha visão. Eu tenho pensamentos tão estranhos, confusos muitas vezes. O Evangelho que te alcançou é o Evangelho da reconciliação, querido. E essa é a sua noite, a noite para você tomar posse, para se apropriar dos valores do reino de Deus. O reino de Deus é poder para a transformação
de todo aquele que crê. Esse poder está à sua disposição, está a menos de um palmo de distância. Basta que você se aproprie disso em fé e diga: é meu, me pertence, me foi dado através de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Aquela cultura de maldição que eu carregava, os pensamentos de morte, aqueles pensamentos fracos, esses não mais me acompanharão. Eu fui marcado, chamado para viver uma nova vida, uma linda história, uma poderosa história em Cristo Jesus. Esse é o meu destino, essa é a minha história, essa é a parte, essa é a sorte que me está reservada. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu queria orar pela sua vida. Se você está vivendo uma situação assim, você fala: pastor, eu preciso me libertar dessa cultura de maldição para a cultura de bênção. Eu preciso ver a reconciliação operando na minha vida, a ponto de ser transformado dia após dia, de glória em glória. Eu queria pedir para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você, especificamente por você. Se há alguém aqui nessa situação que entende que precisa ver esse mover, precisa quebrar mesmo toda a maldição de família, toda a maldição de uma cultura. Muitas vezes, querido, nós carregamos isso, os desvalores que nós herdamos, nós vimos na família. O que a gente faz? Nós simplesmente prosseguimos com isso, nós simplesmente abraçamos isso e nem entendemos, são desvalores, são uma cultura que o Senhor tem quebrado e quer quebrar para que não nos acompanhe mais. Queremos orar com vocês. Venham aqui pertinho, vamos ficar pertinho aqui, por favor, aleluia, aleluia. Eu quero que vocês repitam comigo uma oração antes de impormos as mãos sobre vocês. Quero que vocês repitam comigo uma oração. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse das maravilhas, do poder, do livramento que há em Cristo Jesus. O sangue de Jesus fez de mim uma nova criatura, me deu uma nova mente, um novo coração. E eu quero dizer, Senhor, que eu me arrependo de toda a cultura de maldição que eu carreguei por tanto tempo. Em nome de Jesus, eu renuncio essa maldição e essa cultura que eu aprendi e que não provém do Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Passa do sangue do Cordeiro sobre isso, sobre toda palavra, sobre todo pensamento, sobre a minha vida e sobre a minha mente. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que eu sou uma nova criatura, criado e a imagem de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Em nome de quem eu oro agora e declaro amém para uma vida de vitória, amém para uma vida de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.